a temática indígena na educação infantil e o papel do letramento. O podcast que traz à tona narrativas silenciadas e celebra a riqueza das culturas originais. Eu sou Lucas Caetano, discente do curso de História da disciplina de Historiografia Brasileira. Neste podcast, vamos falar um pouco sobre a educação infantil. Aborda, ou até mesmo deixa de abordar a temática indígena e de forma o letramento vai além da alfabetização. Ele é um ato de valorização cultural resistente. Para entendermos por que as vozes indígenas estão quase sempre ausentes nos currículos infantis, de certa forma podemos recorrer a Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, onde de fato ele afirma que o que se chama cordialidade é apenas institucionalização do sentimento. Essa cordialidade brasileira, herdada da colonização, preferiu harmonizar e omitir conflitos, abrindo mão das narrativas que incomodam, como aquelas dos povos indígenas, até mesmo sendo tratada. E aí, na prática, a omissão dessas narrativas se reflete na falta de resistência à língua, como mitos e práticas indígenas nas primeiras séries. E aí que o letramento, entendido como práticas sociais, de leitura e de escrita, pode fazer total diferença. Quando nós falamos em letramento, não estamos falando apenas de ler e escrever letras, mas de aprender a usar a língua em contextos reais, contar histórias, registros e memórias, trocas de saberes, Se o ambiente escolar ignora a leitura de tradição oral indígena, por exemplo, a criança nunca verá na escrita um caminho, para construir e expressar sua própria cultura. Como exemplo prático sobre isso que estamos falando, imaginar uma roda de contação de história, por exemplo, de povos Kaxinawá, e em que as crianças aprendem novas palavras, entoa cantos e cria suas próprios desenhos, através desses contos, dessa elevação de povos que existe, E esse é o projeto de letramento que conecta a língua, a arte e a identidade de povos como já existentes aqui. E aí, para trazer a voz indígena ao nosso debate, podemos ecoarmos Davi Copenaua, do povo Yanomami, em especificamente uma obra, A Queda do Céu. Nós temos uma sabedoria antiga, onde ele fala, que não cabe nas escolas brancas, mas nesses povos, branco, mas que podemos ensinar todo mundo a cuidar da floresta, Isso é uma fala de Davi, que ele vem registrar, de fato, essa questão onde, de muitas das vezes, o letramento há faltado, E aí, nesse trecho, Copenau também, nos lembra de que falar é também transmitir cosmologias, valores éticos e estratégia de sobrevivência. E uma análise que podemos fazer é incorporar esses textos e cantos no cotidiano escolar, significar a prática, um letramento interdisciplinar, língua, ciência, arte, ética, socioambiental, que se entrelaçam. Mas aí, parando para pensar, como que articulamos essas experiências nas grandes escolas, E aí algumas propostas, podem ser cabíveis e implementadas, diante desse contexto. Por exemplo, como a linguagem, leitura de
cantos e mitos, grafia de palavras, né, de povos, né, como até mesmo os guaranis que temos nas nossas, nos nossos conhecimentos mais recentes, de por localidade, né, da produção de cordeias indígenas, né, diante da ciência, né, o estudo dos ciclos da natureza, a partir da cosmologia indígena, né, pensando no âmbito matemático, né, a contagem em línguas indígenas, registro de padrões em grafismos, para pensar na arte, né? A pintura corporal, que é uma representatividade de identidade, as danças, né? A criação de instrumentos lúdicos. Cada atividade é um pequeno ato de resistência. Cada palavra indígena escrita no caderno, reforçar a presença desses povos, né? E desafiar o apagamento cultural. Isso tudo são formas nas quais são fáceis adaptáveis, né? E apresentadas. E aí, voltando à questão, né, do letramento, né, na qual é sugerido diante, né, desse nosso podcast, né, que é esse tema sobre essa temática indígena na educação infantil, no qual é a minha pesquisa, né, no qual eu tenho buscado sobre problematizar a falta dessa temática desses povos indígenas que aqui sim, né, já habitavam, né, e para tentar mostrar isso desde o início, né, mostrar isso desde o início para a educação infantil, que é onde me incomoda, onde eu já venho buscando uma pesquisa, entendendo a contextualizar o que de fato não é trabalhado, né? E aí pelos demais longos tempos da vida aí a gente chega, né? Até mesmo eu, como chego à graduação e começo daí sim a entender quem são esses povos, né? A busca por entendimento deles, né? O interesse, o gosto, o sentimento de buscar pelo entendimento deles, que é tipo assim, além importante entender sobre pessoas que sofreram e sofrem até hoje pela sua habitação, pelas suas culturas, né? Pela sua existência. Diante disso, né, a falta desse letramento, eu quero falar exatamente disso, a falta desse letramento, como é fundamental, é importante entender o que é um letramento, né? Você se buscar diante de textos e trabalhos, né? E aí, como já foi dito, né, Sérgio Buarque de Holanda, né, ele ajuda a entender esse apagamento na história, né? Desde a tradicionalidade do texto dele, conforme, né? Trazendo isso para a alfabetização, né? Desde dos seus iniciais, né? E Schopenhauer também nos trouxe essa urgência de ouvir a sabedoria indígena, né? Eu acho que começando a entender, assim como Sérgio Buarque nos mostrou esse contexto histórico, esse apagamento, e Davi Schopenhauer, né, trazendo a sabedoria indígena, né, não só Davi Schopenhauer, né, mas como de outros, né, que também pode mostrar essa sabedoria, né, essa existência, a cultura deles e tal, e vendo na prática, né, a integração dessas disciplinar as atividades culturais e transformar essas narrativas em resistência, né? Isso é fundamental nós entendemos, né? Acredito que nós, né, que somos da área da pesquisa, né, sempre ter conosco a importância do letramento, né, e conseguir, de fato, transmitir e passar isso algo além. Como eu disse mesmo, né, até anterior, né, no podcast, que eu digo que é uma pesquisa minha, que é algo que me intriga sobre a temática indígena na educação infantil, quando eu venho percorrendo, né, nesse começo de caminho de pesquisa, e eu me deparo com diversos profissionais da educação infantil e vejo que a falta de conhecimento, até mesmo a falta de conhecimento para tratar a questão indígena, né? Sempre seguindo um padrão, de plano de curso, na qual não se remete, não se trata a questão indígena, né? E é sempre passada a questão colonializada,
isso me incomoda, isso me interfere. E aí a pesquisa já mostra que o principal fator é a questão do letramento, quando é seguido somente numa rédea em que você só tem que seguir um plano e não buscar mais outras expectativas, não buscar por outros ensinamentos e conhecimentos, se vê que é deixado para trás a história, a originalidade de identidade e de culturas, assim como esses povos indígenas, né? Sempre passou e nos passa até hoje as suas vivências e tudo mais. E aí é interessante a gente pensar, né? Diante dessa questão indígena, né? Como contextualizar essa questão da indígena, as reflexões de Sérgio Buarque ajudam a pensar criticamente, né? O homem cordial, centrado em suas relações pessoais, que por muito diversas vezes coloca como alguém que não reconhece o outro plenamente. E aí, principalmente quando esse outro é visto como diretamente, como até mesmo se dá a entender os povos indígenas, né? Essa lógica colonial, né? Patriarcal, né? Descrita, né? Por Sérgio Buarque, reforçou uma visão de Brasil que excluiu os indígenas, né? Das formas legítimas, né? De participação na sociedade, nas instituições até mesmo, né? E aí quando pensamos na questão indígena, à luz de raízes do Brasil, né? Nós podemos refletir como a formação social do Brasil, ela sempre relegou os povos originários a margens, né? Negando-lhes, né, o espaço na construção das instituições, desrespeitando, né, até mesmo seus modos próprios de organização social, política, cultural, né? O patriarcalismo, de fato, e a cordialidade brasileira naturalizaram, né, as violências contra os indígenas, né, tratando-os como tipo assim, tratando, né, eles como obstáculos, né, na civilização e não como sujeitos de direito, né? E aí, né, portanto, né, uma leitura de extrema importância, né, que vem nos mostrar como essas raízes coloniais, né, de fato, praticadas, né, no Brasil, contribuíram para a exclusão, a marginalização desses povos, né? Essa exclusão, né, permanece um desafio atual, pois ainda hoje a sociedade e nos nossos estados, né, brasileiro luta para reconhecer plenamente a diversidade cultural e os direitos desses povos originários. Interessante também, né, pensar a queda do céu de Davi Copenaua, né? Pensar mesmo necessariamente que é um testemunho, né, profundo e comovente, né? Sobre essa importância da liderança, né, que ele vem tratar da liderança xamã e Yanomami, né? Onde a obra, né, ela vem misturar memórias pessoais, reflexões filosóficas, né, relatos e mitos e denúncias políticas, né, que se trata, né, diante das narrativas que defendem, né, não apenas a cultura Yanomami, né, mas também a importância das florestas e da natureza para a sobrevivência de toda a humanidade. Ele vem falar, né, sobre dessa comissão Yanomami, né, mostrando como tudo está interligado, né, a terra, o céu, a florestas, os rios e os animais e espírito, né, olha que interessante, são coisas que eu acabei de falar aqui agora, que são práticas que podem ser executadas entregando isso diante de um conhecimento para uma educação, né? Pensando isso para a educação, levando isso com mais facilidade, né? São relatos que podem ser lidos, entregues e trabalhados diante do contexto educacional. E aí a obra, né, ao mesmo tempo, né, ela é uma defesa da dignidade e autonomia dos povos, né, indígenas, né, e uma crítica, né,
contundente, né, à lógica destrutiva da sociedade ocidental, né? Enquanto aí, para pensar, Sérgio Buarque de Holanda, diante da contextualização dele, a fala de uma sociedade brasileira moldada pelo patrimonialismo, né? E pelo desprezo da diferença, né? Onde Schopenhauer já mostra como esse desprezo continua a se manifestar, né? Na violência cotidiana contra os indígenas de sua terra, né? Também vem a nos convidar, né? A repensar a relação entre humanidade e natureza, né, como já foi dito por diversas vezes aqui, mostrando a sua luta, né, não apenas por território desses povos, né, mas por modos de vidas que respeitam o equilíbrio do mundo, né? Também faz-nos refletir como a questão indígena ela está ligada a uma luta mais ampla, né? Contra esse colonialismo, né? O capitalismo também, por sua vez, predatório ao racismo estrutural também. E aí a queda do céu, né? Deixa aqui uma alerta. E é o que é um manifesto em defesa à vida, né? A vida desses povos, da natureza, das culturas indígenas, né? E é um convite mesmo, necessariamente, ouvir vozes como essas, né? Que historicamente foram silenciadas, né? E a reconhecer que a sobrevivência desses povos indígenas está intimamente ligada à sobrevivência do próprio planeta, né? A educação, por sua vez, ela se vê que ela tem passado por muitos atrasos, né? E atrasos como esses, de reconhecimento à sua identidade, à sua localidade, né? E aí a maior importância é pensar diante da sua localidade, diante da sua habitação enquanto pessoa, né? E aí a educação, ela se vê, eu penso que se vê em defasagem a conhecimentos voltados à sua localidade. E aí a gente, conhecimentos como esse, como povos, né? Sobre essa temática, que ela precisa de ser andada lado a lado conosco, que aqui estamos, que aqui habitamos, né? Por muitas das vezes não se busca um entendimento, né? Para entender sobre um pouco mais desses conhecimentos e ser tratado, né? E aí, para finalizar, né? Uma fala muito significativa de Schopenhauer, né? Que vem resumir um pouco sobre, né? Isso tudo a ser tratado. Ele fala, né? Os brancos pensam que as florestas é vazia, mas ela está cheia de espíritos. Se continuarem destruindo, um dia o céu vai cair sobre todos, né? E aí essa frase, né, resume a cosmovisão, né, Yanomami, e a alerta central, né, de Schopenhauer, né? A destruição da natureza não é apenas uma agressão ao território indígena, né? Mas uma ameaça para toda a humanidade. E aí um chamado para pensarmos, né, nossas ações antes que seja tarde demais, ou seja, também repensarmos, né, para levarmos, né, pensarmos nesse conhecimento no qual eu venho aqui dizer que pode ser levado, que deve ser levado, né, a uma educação, para que seja uma educação de qualidade, que reconhece a diversidade da humanidade, né. Muito obrigado aí por ouvir aí, por estar atento aí, né? Que eu possa estar contribuindo de alguma forma a esse conhecimento aí, né? E que seja também um pontapé, né? Nessa minha pesquisa, na qual eu quero buscar. Agradeço aí. Muitíssimo obrigado.